Bom dia a todos e a todas. A gente hoje está fazendo uma atividade que é do Comitê Interinstitucional pela Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Deste comitê fazem parte o TRT 14, Rondônia e Acre, o TJ Rondônia, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Ministério Público do Estado de Rondônia. Esse comitê, ele faz parte de uma política institucional desses três órgãos, né, que visa buscar essa equidade, né, nas suas relações laborais de trabalho e também assim, para a nossa sociedade, né, tanto do Estado de Rondônia quanto do Estado do Acre, dos quais fazem parte do TRT 14. Todos os meses a gente faz uma atividade que ela faz parte do calendário da nossa diversidade. Esse mês de setembro, a gente resolveu fazer uma roda de conversa que trouxesse os 200 anos, não é, de independência do Brasil, que é comemorado esse ano. E nós pensamos nessa roda para a gente conversar a respeito das desigualdades, né, que perpassam no nosso país, assim, desde que os portugueses chegaram aqui. E para fazer essa conversa, que vai ser assim, talvez um grande aulão de história, né, mas a gente quer conversar entre nós. Nós convidamos o professor Toninho e a professora Sônia, e que agora eu vou convidar eles para se apresentarem aqui para a gente, e depois a gente começa a conversar sobre essas histórias, essas desigualdades, todas essas questões que envolvem o nosso país. Sônia, vou começar com a Sônia, né, gente? Bom dia, eu sou a professora Sônia Ribeiro de Souza, doutora em História Social do Brasil pela Universidade Federal Fluminense e professora na Universidade Federal aqui de Rondônia, no Departamento de História. Nós trabalhamos muito no curso de História, licenciatura. A gente tenta, né, busca trabalhar durante esse curso exatamente na perspectiva que a Raimundinha acabou de apresentar, né? Os espaços de resistência, os espaços de transformação, entendendo que história não é apenas um conjunto de datas e fatos, né? Mas é a análise da ação do homem em sociedade, né? Do desenvolvimento da humanidade. E o que se ganha e o que se perde, né? Nesse processo da história. Eu agradeço o convite feito, fico muito honrada. Vai ser, como você falou, um bate-papo, porque realmente é uma loucura trabalhar mais de 500 anos de história do Brasil em 1 hora, 2, mas eu espero assim, que ele possa colaborar com essa reflexão das instituições, que eu faço aqui um elogio ao destaque, né, desse tema, da temática. Ela é muito importante para a sociedade e para colocar, e gostaria de, ao final, acreditar que a gente possa estar colaborando com toda a estrutura, não apenas da Justiça, né, que está aqui, né, presente através desse comitê, mas também com a sociedade que puder assistir, né, que estiver disposto a ouvir. Obrigada. Oi, Toninho é ótimo, né? Assim, ser Toninho. Toninho, Raimundinha, mas meu nome é Antônio Cláudio Rabelo, sou professor do Departamento de História já há um bom tempo, né? Desde 93, são 29 anos no curso de História da Universidade Federal de Rondônia. Sou mestre em História e doutor em Desenvolvimento Socioambiental, e dentro da universidade trabalho com políticas contemporâneas, né? Políticas não apenas do Brasil, mas sobretudo regionais, amazônicas, com enfoque para Rondônia. Sônia não falou, mas eu falo, também somos professores do programa de mestrado em História da Amazônia, né? Um programa que está com a sua segunda turma agora na área de História, um mestrado focado para as pesquisas regionais. E muito feliz com essa iniciativa, né, Raimundinha, do TRT
14, TRT 14, 14, TJ. TJ e Ministério Público, né? Esse comitê tão importante, né, interinstitucional, né, de alguma maneira também interdisciplinar, porque tem diversos olhares sobre isso, preocupado com essas questões da inclusão e exclusão. E é um pouco disso que a gente vai falar, né, porque são 500 anos de história do Brasil, 200 anos da independência e talvez possamos afirmar logo de cara que são 500 anos de descobrimento e 200 anos de independência marcados por um processo de exclusão desde os primórdios. E eu acho que é esse o objetivo desse bate-papo aqui hoje. Bora conversar. Exatamente. Vamos conversar. O nosso comitê, algo importante, assim, que ele não surge também somente do desejo dessas três instituições, mas assim, o CNJ, desde 2015, ele vem editando uma série de normas que visam a inclusão, né? A inclusão, o respeito à diversidade. Então, assim, a gente coloca diversidade no Google para procurar CNJ, a gente vai procura diversidade, normas CNJ, a gente vai ver uma série de normas que tem por objetivo essa inclusão. Então, o Poder Judiciário brasileiro, ele está atento para isso, não é? E assim, a gente busca, não é, de todas as formas, fazer essa inclusão. Assim, a próxima atividade, estou antecipando aqui, de outubro, a gente vai trabalhar, né, o tema de pessoas com deficiência, né? Porque essas pessoas, elas estão no mundo, elas estão nas nossas instituições e a gente precisa ter um olhar para ela, não é assim como a gente tem que ter para a questão das mulheres, da população indígena, das negras e negros. Então esse olhar ele tem que estar, as instituições têm que estar abertas para esse acolhimento, né? E para trabalhar também com essas pessoas nos nossos ambientes de trabalho. Porque se a gente tem que ter um comitê contra a desigualdade, estimulado pelo CNJ, é que tem muita desigualdade nesse país. E assim, vamos por onde que a gente começa, né? Eu fico pensando assim, a gente vai começar pelo começo, né? O que seria o começo na história do Brasil, né? Então, assim, o começo não é quando os portugueses aportavam nas nossas terras, né? Porque aqui a gente já tinha uma população originária e essa população ela foi praticamente exterminada, né? Então eu queria assim que a gente vocês começassem falando sobre essa chegada, sobre essa relação com a população indígena, o modelo de colonização que vai se refletir nos dias atuais nessa concentração de terra, nessa produção de um só produto, que é desde a cana-de-açúcar até a soja de hoje. O Brasil não existia, mas a terra sim, né? O continente sim. E ele estava ocupado por indígenas, por diversas nações indígenas. E é importante, inclusive, a gente também perceber que os conflitos não pertencem só ao mundo do homem branco. Que a gente fica também sempre com aquela imagem de que uma imagem romântica, né, das nações indígenas, em que não, tudo era paz, tudo era muito amor, não, existiam conflitos entre as tribos, diversas tribos com diversas línguas, né, a diversidade linguística existente no território que hoje a gente entende como Brasil é imensa. Ramos da linha Tupi são diversos e outras, quando vem para aqui, para a região norte, no litoral é mais o ramo da língua Tupi, quando vem para a região norte são várias outras linhas linguísticas que são presentes, e essas tribos elas disputavam entre si, né? Disputavam território, disputavam formas, né, de produção, disputavam até as relações de casamento, propriedade
Enfim, só que nós temos muito pouco para estudar, além sobre eles, né? Na verdade, porque eles foram, no projeto colonizador do homem branco português, aqueles que, as tribos indígenas que não aceitassem a proposta do projeto, elas eram destruídas, né? Então só existia o projeto português, e aí a gente pode começar a pensar em falar de um Brasil, que mas ele já nasce com esse ato de violência, né? A ideia civilizatória de Portugal para o Brasil é uma ideia que, inclusive, dentro da própria Europa, já era uma ideia que ia se tornando ultrapassada, o valor da terra pela terra, tanto que a proposta de ocupação do território brasileiro vai ser as capitanias hereditárias, sesmarias, e é uma concepção de partilha, divisão de terra, baseada nos status dos personagens portugueses que estavam mais próximos lá na nobreza, que faziam parte do corpo do secto, né? Do secto do imperador português. Então, o projeto que Portugal traz para o Brasil, ele é um projeto de exploração. É um projeto de busca de riquezas, extração de riquezas, produção de riqueza. E é um projeto com uma lógica de terra, propriedade de terra. A gente não precisa, eu acho que é mais que óbvio, né? Logo de cara ali no Sudeste, o extermínio, Portugal consegue inclusive utilizar alguns conflitos entre tribos indígenas que estavam no litoral e algumas tribos vão dar apoio aos governadores para entrar em guerra contra outras nações, Holanda, França, no Rio de Janeiro. Mas a maior parte vai ser aculturada, né? Perdem as suas raízes, mas aí é interessante ver os espaços de resistência, que se manifesta inclusive em algumas estratégias de sobrevivência nas novas terras, porque as novas terras não tinham nada a ver com Portugal, desde o clima até a qualidade da terra. Então, uma que eu acho assim, mostra, foram os tupis-guaranis ali da área do Rio de Janeiro, do sudeste do Brasil, eles foram chacinados, sim, foram aculturados e chacinados. Mas, como se chama a pessoa que mora no Rio de Janeiro? Carioca. Carioca é da língua tupi. Cari, branco, oca, casa. Casa branca. Quer dizer, por que Casa Branca? Porque as primeiras casas que os portugueses chegavam, construíam barros de tijolo e eles passavam cal pelo lado de fora. Então aqueles ali são os moradores cariocas, né? E até hoje nós, né? Nós somos cariocas, é um nome indígena. E sem brincar, se a gente entrar pela cidade ali, Tijuca, Andaraí, tudo nome indígena. E se for para São Paulo, a coisa pior ainda mais. Os nomes dessa cidade de São Paulo é tudo indígena. Então existiram sim espaços de resistências. E esse processo de aculturação não foi só de Portugal impondo ao único projeto civilizatório. Houve um processo de mistura e de resistência, e a gente entende isso na história como momentos de resistência, né? Momentos de sobrevivência, né? Que algo ficou. Então é impossível a gente pensar esse projeto colonizador de Portugal sem perceber, inclusive, esses espaços, houve resistência e houve uma sobrevivência. Mas era um projeto de extermínio, era um projeto violentador, que continua depois, quando as fazendas começam a crescer, a mão de obra indígena não faz a produção, não dá conta da produção necessária, até porque eles fogem, né? Grande parte vem para o norte, inclusive, conheciam as terras, eles começam a trazer os negros e escravizar os negros. O que legitimava a escravidão negra era exatamente a cor.
né, o negro não possui alma. É a cor que legitimava nesse momento do discurso. Ao contrário da escravidão que acontece na antiguidade, que era os derrotados em guerra, essa é a cor, é a raça que é raça não, né? Hoje em dia a gente já não tem mais nem essa discussão, a gente sabe que é, mas na época eles chamavam de raça. É uma raça sem alma, é um sub-humano. E essas nações, e foram diversas nações negras que foram forçadas a virem trabalhar, africanos forçados a vir trabalhar para o Brasil, e de novo sob o jugo da violência. Né? Eles não vieram por escolha, eles vieram sob o jugo da violência. E nesse momento, quer dizer, no decorrer de 300 anos, você tem uma sociedade que começa a produzir e que nessa produção é uma produção de, como se diz, marcada pela violência, marcada pelo preconceito, marcada por um processo que é extremamente ele passa a fazer parte de uma lógica estrutural da sociedade. Nós não pensamos hoje dessa forma, e é interessante você falar, né, do CNJ, né, pensando em desigualdade hoje. Isso é um grande desafio, porque é um grande desafio, porque isso está marcado numa lógica, numa cultura, é como se dentro da sociedade. No nosso DNA. Exatamente. Não é só esse. É uma sociedade violenta, nós foi nascemos. forjada nessa violência Exato. da sociedade brasileira. Pois é, então com esse processo da vinda dos negros e a forma como esses negros estavam sendo tratados, a forma como se tratou os indígenas, a gente está falando de uma violência, de um país que nasce com uma violência estrutural, né, encarnada na sua própria estrutura, né, como bem trabalha Marilena Chaui, né, no mito de origem, né, no livro dela. É uma sociedade, né, Sônia, que a gente poderia dizer que essa crueldade, essa violência, essa desumanidade, ela está no nosso DNA. A escravidão, ela marca muito essas desigualdades que perpassam por nossa sociedade, não é mesmo? É um DNA, Raimundinha, mas não é um DNA à toa, né? Assim, não é pura e simplesmente genético, tem uma causa. Sim. Por que o DNA foi gestado desse jeito? A gente não pode esquecer que a Europa vivia um processo de mudanças, convencionou se chamar de mercantilismo, né? Uma série de práticas comerciais, cuja lógica era enriquecer a qualquer custo. A qualquer custo. E no nosso caso, Brasil, Terra Brasilis, o custo foi de vidas humanas, sobretudo de vidas indígenas e de vidas negras. Então, quer dizer, a razão que move esse processo de violência não é uma violência pela violência, ou não é esse nascimento autoritário pelo autoritarismo puro e simples. Tem uma causa mais profunda, que não se valoriza o ser humano, não se valoriza o homem, valoriza a riqueza. E ao se valorizar a riqueza, se constrói uma sociedade cujo principal interesse era produzir riquezas para Portugal, para o monarca. E ao fazer isso, você não constrói apenas uma violência de ordem cultural, você constrói uma violência de ordem econômica, você constrói uma violência de ordem social e uma violência de ordem política também. Porque se a gente lembrar o que foi o Brasil no período colonial, você não tem apenas indígenas escravos sendo escravizados ou sendo excluídos, porque enquanto trabalhadores não tinham liberdade, ou enquanto trabalhadores indígenas sua cultura não era respeitada. Eles são excluídos da economia que se gestava. Os negros não têm propriedade de terra. Foi ter propriedade quando? Quando em determinados momentos, como a Sônia falou, nos momentos de resistência, dentro dessas formas de resistência, você tem a formação de quilombos, eles vão fugir daquelas fazendas e, olha, vamos viver em outro canto, que aqui está ruim. Você constrói quilombos em terras supostamente livres,
E você tem focos de resistência. Você tem indígenas que acabam fugindo do litoral para o interior para não ter esse enfrentamento, como uma forma de você também ser resistência. Mas eles não estavam incluídos no processo decisório mais de Portugal. Eles estavam excluídos desse processo. Eles estavam excluídos da produção econômica para a metrópole. Eles produziam para si, para a sua própria subsistência, porque restava a eles existir. Que caso contrário, eles virariam o quê? Mercadoria. Porque o que a gente passa a viver a partir do mercantilismo, tudo vira mercadoria, inclusive vidas humanas. Não muito diferente do que a gente vive hoje, né? Porque nós continuamos tendo a nossa economia voltada para a exportação, né? A economia que era feita nos quilombos, se a gente trouxer para os nossos dias atuais, pode ser a economia da agricultura familiar, né? Que é o que ela fica aqui, as grandes produções vão para fora, a gente não consome o que é melhor. Então, assim, isso a gente percebe essa nossa herança, não é, colonial. Assim, eu tenho uma certa resistência em fazer esses transportes diretos, mas eu concordo com você quando você diz, pô, tem a ver, tem tudo a ver, porque a chave de interpretação de muitas das desigualdades que nós temos no Brasil hoje, que é a razão de ser desse comitê, né, esse comitê interinstitucional preocupado com diversas formas de desigualdade em relação aos negros, em relação aos indígenas, à comunidade LGBTQIA+, em relação às mulheres, em relação, enfim, aos excluídos dessa sociedade. A chave de interpretação disso não está há 20 anos atrás, está há 500 anos atrás e vem perpassando a história do Brasil durante esse período, né? Não é só a colônia. A colônia, o que ela erige? O que ela constrói? Ela constrói uma sociedade dominada por homens brancos, proprietários de terras e de escravos, sejam eles indígenas, sejam eles negros, que marginalizava parte dessa sociedade, como Sônia lembrou, muitas vezes não considerando sequer humanos, para justificar a escravidão. A Igreja Católica, me perdoem, eu sou católico e como isso vai ser dado a público, não quer dizer que a gente perdoe, que a Igreja Católica não tenha cometido seus erros. Cometeu, em determinados momentos, a Igreja Católica, para alguns teóricos, para justificar a escravidão, seja indígena, seja negra, dizia que eles não tinham alma. E, se não têm alma, não são filhos de Deus. Se não são filhos de Deus, podem ser escravizados. O que é uma absoluta loucura para nós hoje, mas absolutamente justificável naquela época. Então, esse processo de exclusão e de marginalização desse povo, que vem desde a colônia, esse processo de exclusão, de construção dessa sociedade, volto a dizer, de homens héteros, para pegar as discussões de hoje também, né? Não sei se o eram, não sei se eram, porque pelo menos usavam, não faziam parte, na época não tinha da comunidade LGBTQIA+, mas teria que apresentar-se aquela época, aquela comunidade, aquele conjunto de normas como homens héteros, brancos, proprietários de terras e de escravos, que comandavam a economia, a política e a cultura desse país que nascia. E isso não é só no momento inicial da escravidão, isso vai ser durante mais de 300 anos até a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o que nos leva, inclusive, para o nosso assunto, que é o mote da nossa fala, que são os 200 anos da independência. A independência do Brasil surge enquanto território português com a marca da desigualdade, com a marca da discriminação. E surge como Estado independente com a mesma marca, a mesma chave interpretativa, né? Então, eu acho que a gente avança por aí para entender muito do que a gente tem hoje, a razão de ser, inclusive, de um comitê, né? Porque se a gente tem que ter um comitê contra a desigualdade, estimulado pelo CNJ, é que tem muita desigualdade nesse país. Eu adoraria que não tivesse um comitê desse.
Seria lindo. Nós teríamos uma sociedade que não teria os problemas de desigualdade que ela possui. Mas, enfim. Bem, como a gente trouxe a família real do Brasil, né, lá em 1808, é isso, professor? Isso. No Brasil, esse processo de dependência, ele se dá diferente das outras colônias, né? Eu acho isso assim, muito interessante, né? E às vezes a gente vê assim, mas no Chile é diferente. Eu já conversei com muita gente que foi ao Chile. O Chile é um lugar que as pessoas gostam de visitar, daqui de Rondônia, né? E falam assim dessa consciência histórica que há no Chile, por exemplo, não é? Por que o Brasil não é assim? E a gente fica pensando, todo o processo no Brasil ele foi diferente. Completamente, Né? mas eu acho ali, esta professora que está aí ao seu lado, a professora Sônia, durante anos e anos, né, temos aqui alguns alunos assistindo a nossa conversa, durante anos ela foi professora da disciplina da América Independente. Então ela tem muito mais propriedade para falar isso do que eu, de como foi, você tem razão, essa diferença é gritante. Apesar de você ter também problemas nessas independências. Com certeza. Né? Mas E tem todo o contexto europeu também, não é, Sônia? Desse processo de mudança, não é? Mudanças políticas, econômicas, era indo para um novo modelo que não deixa de ser também discriminatório, não é? Exploratório desse nosso terceiro mundo. Com certeza. A América Latina, as independências dos outros países foi muito marcada pelas guerras napoleônicas, né, com o momento da expansão lá de Napoleão na Europa. E quando ele invade a Espanha, para o desenvolvimento da economia francesa e inglesa, a ideia de colônia era péssima. E aí, o Brasil, ele é o penúltimo país a se tornar independente. Depois do Brasil, o Uruguai. O Uruguai levou 5 anos em luta e declara independente. O Brasil é o penúltimo. E aí tem uma grande diferença. Porque, de fato, no resto da América do Sul, foram constituídos, América do Sul, tá? Foram constituídos repúblicas. E as classes abastadas tomaram o Estado. Ora mineradores, ora fazendeiros, ora aí a gente, depende da região que a gente está falando, na América do Sul. E o Brasil, naquele momento que ele está virando o Brasil, virando uma nação, é o início do processo da criação de um corpo, que é o imperador, né, mantém total ligação com a Europa. O nosso projeto civilizatório, e é por isso, aí está o início do nosso distanciamento para os nossos irmãos sul-americanos. Porque o que fica com o Brasil? É exatamente a ideia de um projeto civilizatório europeu. Inglaterra, França, cultura, a riqueza, são os dois países que vão trazer não que o resto da América do Sul também vai só ver Buenos Aires, não tenha como projeto civilizatório ideias e concepções da América, da Europa. Mas o Brasil, continuando um império e mantendo uma íntima ligação, muito íntima ligação com a coroa portuguesa, começa um processo de afastamento com os outros países que eram republicanos. Porque, na verdade, o diálogo com esses países republicanos poderia ser a origem da própria destruição do Império Brasileiro. A retirada. Então, você tem um processo político proposital por parte dos imperadores de o contato com o resto da América Latina. E é muito interessante porque isso aparece nos programas de TV, né? Brasil e América Latina,
como se nós não fôssemos América Latina. Né? Desafio sob fogo, Brasil e América Latina. Desafio sob fogo. Na History Channel tem. Pesado, Não, mas enfim, quem vê televisão. Brasil, desafio sob fogo, Brasil e América Latina. Como se não fosse. E na verdade, aí vem de novo uma violência estrutural. Na verdade, o brasileiro não se vê na América Latina. Ele estuda inglês, ele estuda francês, ele estuda alemão, mas não estuda espanhol. Então, assim, o distanciamento até na própria possibilidade da língua de se entender, ele foi construído dessa forma. Então, os processos emancipatórios começam a ocorrer aqui na América do Sul, e Central também, mas vou dar um enfoque maior para a América do Sul, né, porque acho que vai fazer gancho com a nossa aqui, independência. Os processos de independência começam a ocorrer na América do Sul e muito ligados, de uma certa forma, a uma ausência de resistência da coroa espanhola, porque naquele momento era o primo do Napoleão que estava lá no poder, e a autonomia, economicamente falando, a autonomia dessas colônias era mais interessante do que o modelo, também pode depois até mais detalhar mais essa parte, o modelo colonial. A autonomia política era mais interessante, os acordos para a França seriam mais interessantes. E o Brasil faz um processo diferente, porque Portugal, o rei de Portugal, ele era um aliado fortíssimo, extremamente dependente da Inglaterra. E aí, Dom João, diante da guerra, Napoleão vindo para cima, obviamente Portugal não tinha condições nenhuma de lutar contra os exércitos franceses, parte em direção ao Brasil. Mas para continuar o processo da economia brasileira, né, para continuar e também, na verdade, criar condições dentro dessa colônia para comercializar com a Inglaterra, que era o interesse da Inglaterra, o Brasil se torna Reino Unido, em 1815, Reino Unido. Isso começa daí um elemento muito importante, uma situação muito importante. Porque qual é a classe abastada e qual é a classe que está no poder? São os proprietários de terra. Homens, brancos, hétero e proprietários de terras e escravos. Veja, é o mesmo processo de formação colonial. No país em que alfabetizado eram só homens. As mulheres das famílias abastadas aprendiam prendas do lar. Os homens ricos, os meninos, na verdade, né, ricos, eles tinham as professoras dentro de casa ou professores, padres também faziam essa função. E eles eram, quando chegavam a uma dada idade, iam estudar, fazer faculdade fora, na Europa ou nos Estados Unidos. Filhos de brancos mais pobres ou comerciantes normalmente aprendiam a ler na catequese. O momento do ato da catequese que a igreja, brancos. Os negros já chegavam perto. Era proibido os negros aprenderem a ler. Então perceba, nós temos fortemente organizada uma categoria, uma classe, que é a detentora das terras, né, nesse perfil todo que o Toninho está lembrando, e você não tem um resto de uma sociedade organizada. Ela existe. A gente não pode ficar falando só nos proprietários de terra. Existe o resto da sociedade, existem os vilarejos, existem cidades, umas maiores, outras menores. No caso do Rio de Janeiro, inclusive, com a própria chegada do Dom João, começam as construções dos grandes
prédios, né, de grandes edifícios históricos lindos, né, coloniais lindos, né, que hoje são patrimônio no Rio de Janeiro, igrejas belíssimas. E o próprio Minas Gerais tem uma série de, porque em função do ouro, né, e dos outros metais, pedras preciosas lá, tem uma série de cidades no interior de Minas Gerais, com prédios também belíssimos. Existem outros grupos e outras categorias nesse país, outras classes nesse país, mas não existe possibilidade de espaço de participação política. É interessante, eu queria voltar um pouquinho, antes da família real, porque nós temos uma impressão às vezes equivocada, né, que o Brasil já nasce Brasil. O Brasil não se vê Brasil no século XVIII. Nós temos diversas territorialidades dentro do Brasil, né? Pensemos, imagine hoje que coisa maravilhosa, né? Já que estamos no ambiente do judiciário, né? Então imaginemos que o ministro do Supremo dê um despacho num processo que seja um processo público, ato contínuo, você acessa a internet e vê o despacho que o ministro deu num processo, às vezes em fração de segundos. Está lá, disponível para quem quiser ver. Imagine a comunicação nesse país desse tamanho, no final do século XVIII. Não existe unidade comunicacional. Uma ordem do Estado, ou seja, do Estado português, para se espalhar no Brasil demorava. Então, as identidades, elas tinham uma característica muito mais regional do que propriamente nacional. Tanto que, antes da independência de 1822, que daqui a pouco falaremos dela, a gente teve outros processos de tentativa, quero pular fora desse barco. Então a gente vai ter, por exemplo, no Pará, a cabanagem. A gente vai ter na Bahia o que se chamou, alguns vão chamar de conjuração baiana, mas há outras denominações, como a conjuração dos alfaiates. E por que dos alfaiates? Não é porque tinha muito alfaiate, não, porque era uma forma de resistência. Nós estamos falando de pessoas do período colonial português que se dedicavam à manufatura de roupas, por isso alfaiates. E era proibido. Já propunham essa separação. Pois é, eles estão brigando por isso. Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Eles queriam a independência do Brasil. Não existe nem essa noção de brasilidade. Eles estão querendo ali, enquanto unidades territoriais, dentro da unidade territorial brasileira, transformar-se independente. O problema, Raimundo, lá na Bahia, por exemplo, nesse processo da conjura baiana ou revolta dos alfaiates, e da mesma forma em Minas Gerais, é quando entra em pauta entre os revoltosos, precisamos ter a libertação dos escravos. Esse é o pulo do gato para muitos dos proprietários de terras e de escravos pularem fora desses movimentos. Não, dá para ser independente, mas eu quero continuar com a escravidão. Porque volto lá no início. Qual é a base disso? A necessidade de ganhos econômicos, ganhos materiais. E a mão de obra escrava era necessária para esses senhores de terras continuarem a produzir essas riquezas. Então, beleza, podemos discutir a independência em relação a Portugal? Podemos, mas sem perder a lógica, o sustento daquilo que mantém o poder econômico no poder político. Então, quando você tem a chegada da família real, que Sônia lembrou, em função das guerras napoleônicas, a coroa portuguesa ela resolveu fazer um negócio muito legal, né? Ela consolidou o domínio inglês, né? Muito se fala da chamada abertura dos portos às nações amigas. Isso não é no plural nunca, isso é no singular. A abertura dos portos à nação amiga, que era a Inglaterra. Inclusive em condições mais vantajosas do que
para Portugal, para os comerciantes portugueses. Isso piorou nos tratados de livre comércio de 1810. O que começa a gerar uma pressão dos negociantes portugueses, que tinham negócio com as colônias, lá em Portugal. Eles dizendo assim, o Dom João, obviamente não foi assim, mas eu fico imaginando, me apropriando, estou aqui nessa conversa, o João, o sexto, tu está acabando com a gente. Só que você tem na Europa, além das guerras napoleônicas, que tem um processo de questionamento das monarquias de caráter absoluta, isso chega em Portugal. E você começa a ter questionamentos lá no reino, em Portugal. Olha, não dá para ser um poder absoluto, temos que ter uma monarquia parlamentarista. E quem comandava isso eram as classes, vou chamar de classes dominantes portuguesas. Muitos deles negociantes no Brasil. Negociantes de quê? De produtos agrícolas e de escravos. E começam a pressionar e dizendo para Dom João, tu tem que voltar, porque o rei reina é na metrópole. Aí Dom João vira e fala assim, quer saber? Eu vou transformar isso tudo numa coisa só, e vira Reino Unido. Numa canetada o Brasil deixa de ser colônia. Porque a rigor o Brasil deixa de ser colônia em 1815. Não se torna independente, porque era parte de uma unidade. Mas isso foi feito para quê? Para a manutenção da coroa. O problema é que no início dos anos 1820, 1819, você tem a Revolução das Cortes Portuguesas e as pressões aumentam. O que faz Dom João? Volta para Portugal para garantir a coroa. E avisa lá para Pedrinho, Pedrinho, tome conta aí. E olha, se tiver que fazer independência, faça você mesmo, antes que um aventureiro lance mão. Pedrinho ouviu o conselho do pai. As pressões em Portugal continuavam para o Brasil voltar às condições antes da vinda da família real. Voltar às condições coloniais. Beleza. Só que as pressões, vento que venta lá, venta cá. Não havia só resistência por parte da população mais empobrecida. Começava a ter resistência por parte dos comerciantes, dos negociantes brasileiros, vou chamar de brasileiros, para evitar confusões. Opa, não quero voltar ao período que era antes não, eu quero continuar negociando com a Inglaterra, eu quero continuar a ter a possibilidade de negociar. E Pedro I sendo pressionado, olha, você vai perder o trono. Os comerciantes forçaram a mão em cima de Pedro I. E aí, filho? Filho, me perdoe, tá? Estamos aqui informalmente. E aí, filho? Tu vai ficar ou vai embora? E aí temos o famosíssimo dia do fico, né? E aí é interessante, né, que isso como é que vence? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É a primeira coisa que a gente tem. Duas coisas essa frase nos instiga. Uma delas, quem é povo? Povo, gente. Povo no Brasil, a gente pode dividir povo com letra maiúscula e povo com letra minúscula. O povo de Dom Pedro era o povo com letra maiúscula. Sabe quem é povo com letra maiúscula? Olha só, de novo eles aqui. Homens brancos, proprietários de terras e de escravos, não héteros, eles são o povo, com poder econômico e poder político. Isso quem me contou, eu tive a honra de ter sido aluno de um dos maiores historiadores do período imperial brasileiro, que foi o professor Ilmar Roloff de Matos, que escreveu um livro premiadíssimo chamado Tempo Saquarema. Isso eu aprendi tendo aula lá com ele, lá nos anos 80, ó, bem pau. A galera tá ficando velha. Daqui a pouco vão dizer que eu vivi a época da independência. Não estava vivo ainda não. Estou deixando claro que eu estou falando na lente. Se fosse, já estava aposentado. Não estou. Então veja, ele fala, diz ao povo, que povo? Este povo proprietário que estava pressionado. Então ele acalma os proprietários daqui.
O povo com P minúsculo era esse que estava espalhado pelo Brasil. E que não se entendia, e que não se percebia. Não havia a capacidade, eu acho que o ponto que o Toninho começou a tocar foi fundamental, a capacidade de comunicação. E era muito difícil, então as pessoas não percebiam que estavam vivendo a mesma desigualdade. E quando percebiam, a principal resistência nos quilombos e alguns movimentos que eram chacinados, né? As revoltas eram todo mundo depois era enforcado, as lideranças eram enforcadas. A liderança mais ou menos. Porque na revolta da Bahia, quem foi morto foram os pobres. Aqueles que correram saíram fora, não, nada. E na Inconfidência Mineira, o grande delator quem era? O proprietário. Vou eu de novo. Eu estou ficando repetitivo, tá? Um proprietário, homem, branco, hétero, proprietário de terras e de escravos, que denunciou. E o único que se lascou, e entrou para os livros de história, era o pobre do alferes. E uma coisa assim que eu vejo... Tiradentes, a Tiradentes. O alferes que eu estou falando é o Tiradentes, tá? Joaquim José da Silva Xavier. Como a coroa também, a gente está voltando também para essa questão da crueldade na nossa história, não é? Os negros que eram capturados, né, dos quilombos, eles eram assim, surrados, mortos em praça pública. E isso tinha um recado para o povo com P minúsculo, não é? Tinha um recado de dizer assim, olha, isso aqui, se você fizer, você vai passar por isso também. Então, era para dizer para aquele povo que eles não deveriam fazer. Mas aí tem uma coisa assim, interessante que eu acho que a gente... o povo com P minúsculo, mesmo vendo tudo aquilo, essa resistência, ela está perpassando na nossa história, né? Eles estão aí, que a Sônia falou inicialmente, não é? Eles estão resistindo a esse jugo, seja colonial, seja imperial depois, seja nas repúblicas, né? Mesmo com todo esse exemplo, porque esses exemplos de que a gente, né, que esse povo pobre que é excluído não pode resistir, porque senão ele vai ser castigado, mesmo assim ele resiste. E eu acho que isso é importantíssimo. Não dá para a gente pensar a história sem perceber esses conflitos e esses espaços de resistência, porque é isso que gera um movimento, processo histórico. Né? A disputa pelo Estado, a disputa pela imposição, né, dos seus anseios e seus desejos, e isso no Brasil, que ainda será aqui independente, se tornará independente com Pedro I, na verdade ainda é um Brasil muito violento, porque esse povo não tem ainda o espaço, só tem mesmo o espaço da resistência à base também de propostas violentas, né? De revoluções ou revoltas ou quilombos ou fugas. Mas existe. Pedro I, mas a nossa independência ainda está ligada aos proprietários brancos. Está virando uma ladainha, né? É por isso que se discute esse termo, né? Por isso que se discute essa independência, né? Na verdade, não é um processo de independência, é um processo de mudança de dependências. Não apenas mudança de dependência, mas a manutenção de determinados poderes. Você tem razão. Mudam os atores internacionais, muda a relação de subordinação internacional. O Brasil, no momento da independência, a Sônia que gosta de fazer esse negócio. Qual é o primeiro país que reconhece a independência do Brasil? Professora Sônia, dos Estados Unidos. E Portugal foi indenizado? Foi.
Quem emprestou dinheiro para a indenização? Inglaterra. Ou seja, o Brasil já nasce com dívida externa. O Brasil nasce com dívida externa. Opa, 22, o Brasil nasce com dívida externa. Mas eu acho que a marca fundamental não é nem da independência, porque desta pressão dos negociantes locais, dos proprietários de terra locais, nós queremos manter o nosso quinhão, e aí é uma dádiva, está falando aqui para alguns órgãos do judiciário. Isso se confirma onde? Na primeira Constituição brasileira de 1824. Quando se instala no Brasil o quê? O voto censitário. O que é o voto censitário? Você só pode ser eleito senador ou deputado, porque o Brasil nascia como uma monarquia, mas uma monarquia parlamentar. Você só poderia ser senador, deputado ou eleitor mediante uma renda. Renda medida em alqueires de terra, o quanto se produziria de mandioca, né? Daí a época, o brasileiro gozador, como sempre, chamou a Constituição brasileira a Constituição da Mandioca, né? Porque vinculava a possibilidade de participação política à riqueza. Ou seja, o Brasil nasce, como disse Sônia, endividado e continua a excluir a população mais pobre do processo político. Ainda mantém viva, por mais que tenham lutas, conflitos e disputas, como Sônia disse, pela abolição dos escravos, pela abolição da escravidão, perdão, e movimentos de rebeldia contra a escravidão, como foi o caso dos quilombos. E aí, essas rebeldias chegam até aqui, no nosso estado de Rondônia. O professor Marco Teixeira, da Universidade Federal de Rondônia, tem uma série de estudos sobre as comunidades quilombolas do Vale do Guaporé. No período imperial, você tem dois grandes partidos, o conservador e o liberal, e se alternavam no poder. E o povo brasileiro, o povo com um P minúsculo, dizia assim, rapaz, não tem nada mais conservador que um liberal no poder. E não tem nada mais liberal que um conservador na oposição. Em outras palavras, eles diziam, é tudo farinha no mesmo saco, porque eram os mesmos proprietários, negociantes, defendendo seus interesses. Nós precisamos estar organizados, nós precisamos participar de eventos e de movimentos para que nossa voz seja ouvida. Agora, a gente queria esse ano ouvir a participação das pessoas que estão aqui conosco. Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode fazer. Oi, pode fazer. A palavra diversidade ela é ampla e a Amazônia ela é rica, tanto dos seus povos, da sua fauna, da sua flora. O que vocês podem falar dessas resistências, dessas terras que hoje se chamam Rondônia, nesse caminhar, nessa trajetória desse bicentenário, porque em pleno 2022 ainda prevalece a cultura de quem tem propriedade e a briga pela propriedade, e essa propriedade é arrancada desses povos originários, desses povos ribeirinhos de todo o estado. Que pergunta Boa. excelente, né? Excelente pergunta. Mas, em primeiro lugar, seu nome? Almício. Almício, sua pergunta foi excelente, porque isso é uma tendência. É um dos resultados desse processo também que a gente fala de exclusão na história, né? Como a gente tem no material didático, principalmente, um processo de contação da história do Brasil, que a Amazônia praticamente não faz parte. É a primeira exclusão que a gente tem. Essa exclusão territorial, como se na Amazônia, como durante décadas e séculos, aqui não tivesse ninguém. E isso sendo reproduzido por nós, inclusive, historiadores e por livros didáticos. É a primeira exclusão que se tem, porque você desmerece, desqualifica os povos ancestrais que você falou que aqui já viviam. Sejam indígenas, sejam remanescentes de quilombos, que também aqui habitavam, sejam comunidades ribeirinhas, comunidades caboclas, alguns preferem chamar,
que viviam às beiras dos rios rondonienses, pegando o nosso estado de Rondônia, mas isso também se dá em relação ao espaço amazônico como um todo, talvez menos nas grandes cidades amazônicas, especificamente Belém e Manaus, lá nos períodos mais ancestrais. E aí você fala, na metade do bicentenário, né? Ou seja, essa nossa Porto Velho que nasceu enquanto cidade, enquanto município, há pouco mais de 100 anos atrás, né? Então, por isso que você faz essa referência. A nossa cidade, e pensando enquanto o município criado, né, ela nasce em função ela nasce diversa, porque ela nasce em função, mais uma vez, de um empreendimento. Começa com os ingleses, depois com os norte-americanos, ou seja, a força do grande interesse econômico internacional, mais uma vez colocado, Raimundinho, Almício, que gera uma migração de povos variados aqui para a região, para a construção da nossa estrada de ferro-madeira-mamoré. E dizem, cantados aqui por diversos historiadores e diversas pessoas que viviam no local, que cada dormente se conta um morto, né? De tanta gente que também morreu nessa construção, nessa empreitada. Isso é o início. Mas logo se vê uma mudança na lógica de funcionamento da cidade que nascia. Uma cidade que já nascia com exclusão. Onde é a Avenida Presidente Dutra, para quem mora em Porto Velho, isso fica mais fácil, né? É a avenida onde tem a Universidade Federal de Rondônia, o antigo Palácio do Governo. Ali se chamava Avenida Divisória, que dividia a cidade em duas partes. A parte da avenida para o Rio era a parte administrada pela Ferrovia Madeira-Mamoré. O lado pós-Avenida Divisória, e o nome é estranho mesmo, Avenida Divisória era para dividir, era a parte que não era atendida pela administração da ferrovia. Tem uma tese maravilhosa, que é da professora Mara Genesi Centeno Nogueira. A Mara é professora da universidade, é filha de Porto Velho também. Mara, ela, ao falar dessa divisão, a Mara pesquisou os cemitérios. O cemitério dos Inocentes e o cemitério da Candelária. E o da Candelária era os trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Segundo ela era chamada de pessoas de categoria na época. Então ela chama de categas, né? Ela pega um termo da época. Ao passo que quem vivia para o lado de fora da linha divisória, que vai ser enterrado no cemitério dos Inocentes, né? Depois da estrada de ferro, com a liderança inclusive religiosa, política e cultural da Esperança Rita, ela vai chamar de, como chamava, era mundiça. Então Porto Velho, ele já nasce, a cidade de Porto Velho já nasce com essa marca de exclusão interna. É lógico que existem resistências. Esperança Rita é uma resistência, né? A Mãe de Santo, Esperança Rita, é uma resistência comunitária. Isso fica explícito na tese da Mara, né? Quem tiver vontade é só procurar, deve estar no link dela, deve estar nos bancos da Unir, tem a tese dela, para quem quiser ver, uma tese pública, né? Mas é bem bacana contando a história de Porto Velho, lá nos seus primórdios. Se a gente vem para um momento mais recente, e aí já pegando o período da década de 1970, quando começam, durante os governos dos militares, em particular, o governo da junta militar, depois que o Costa e Silva tem o derrame, e aí depois com o Médici, começam os chamados projetos de colonização. Para o Brasil como um todo, mas Rondônia. Rondônia vai ter 5 grandes projetos de colonização. O PIC, o primeiro é o Ouro Preto, depois vem Adolfo Roll, depois vem Paula Assis Ribeiro, depois vem Sidney Girão e os de Paraná. Eram 5 PICs, nesse que hoje seria, na época, já era o estado de Rondônia, né? Já tinha a denominação Rondônia, já no início dos anos 70.
5 projetos de colonização, que vem uma série de famílias. A gente começa a ter um outro embate dos colonos, Que que vinham de fora, com uma nova lógica, com essa população cabocla, com essa população de indígenas, com essa população de reminiscentes de quilombos, que não fazem parte do processo do que seria desenvolver, que seria Rondônia. do que seria a Rondônia desenvolvida dos anos 70. Né? Promessas de terras baratas. É a década que Rondônia sai de 111 mil habitantes para mais de 500 mil. A população do estado de Rondônia se multiplica por 5 só de imigrantes, o que significa uma nova diversidade, mas uma nova lógica. Não me interessa mais o seringueiro, não me interessa mais o ribeirinho, não me interessa aquele que mora ao longo da estrada de ferro Madeira Mamoré. Muda o eixo não é mais o ferroviário, o eixo agora é a rodovia. Não é à toa que desses 5 piques, um dos poucos piques que, pela análise, ele não produz os resultados esperados, é o de Sidney Girão, Que é porque ele está na região de Guajará, Nova Mamoré, porque ele está fora do eixo da rodovia. Então, você muda a lógica do desenvolvimento, e ao mudar a nova lógica do desenvolvimento, você cria novas exclusões. Agora, os excluídos quem são? Aqueles ao longo da ferrovia, que 70 anos antes era a parte moderna, o famoso trem fantasma do Foote Hardman, né? É a modernidade na selva. Quem são os modernos? A ferrovia, agora não mais. A ferrovia está ultrapassada. Então, essa história do desenvolvimento, não apenas de Rondônia, mas vamos ver no desenvolvimento do Brasil, ele vai, algumas exclusões, algumas marginalizações vão sendo mantidas e outras novas vão sendo criadas. Porque agora você cria aquele que antes era o privilegiado, o trabalhador da ferrovia Madeira Mamoré, lá no início do século, no nascimento do nosso município. A partir da década de 70, ele é excluído. Né? Tantos relatos que a gente tem de ferroviários que diziam, chorávamos ao ouvir o último apito do trem. Então, o que antes era moderno, agora virou arcaico. O que antes era bom e era lucrativo, agora dá prejuízo. Então, a sua pergunta é excelente nesse sentido. Além de trazer a Amazônia para este debate, inclusive, não apenas da independência, mas de como essa história do Brasil ela é caracterizada por inclusões e exclusões, e às vezes novas exclusões. Né? Eu não sei se eu lhe respondi, eu espero que sim, que você trouxe a nossa Amazônia e a nossa Rondônia e a nossa Porto Velho para o debate. Espero que tenha conseguido, pelo menos, de alguma maneira, tocar em alguns pontos que tenha sido a sua preocupação. Eu queria falar também com um outro viés, que na verdade só reforça a fala a Amazônia, ela tem um processo de construção identitária muito peculiar na história do Brasil. Porque, na verdade, nunca foi perguntado aos povos que aqui estavam quem era a Amazônia, o que era a Amazônia, o que era necessário. Não se pensou, na verdade, eu acho até que até hoje, né, eu uso dizer, não se pensava em políticas públicas para a Amazônia. Né? Isso é uma coisa muito nova, pensar políticas públicas voltadas para o cenário da Amazônia, que faz parte dessa forma de... A Amazônia, ela era falada de fora para dentro. Então, a Amazônia, lá no Império, era o espaço do selvagem. E o bom selvagem, o romance, né? Era uma visão mítica, romantizada. Os viajantes, né? Os viajantes vinham fazer as narrativas. Aquelas tribos de guerreiras, possivelmente louras e desnudas, andando sobre cavalos, Amazonas. Então, são assim, visões absolutamente visões malucas. Né? Leituras do externo para a região.
com a independência, e entrando pela República, essa região, as cidades, principalmente Manaus e Pará, Belém, obrigada, Manaus e Belém, começam a construir as cidades, as capitais, né, desses estados, dessas províncias, no modelo do Sudeste, completamente inadequado ao processo das enchentes, às chuvas, os telhados inadequados para... Porque, na verdade, o projeto civil... O que era o Belo? O Belo era o teatro do Rio de Janeiro. A Ópera de Paris. A Ópera de Paris. Vamos fazer o Teatro Amazonas. É impressionante, né? Sempre que dá tempo eu trabalho essa imagem com os meus alunos na Uni. É impressionante você ver as fotos na biblioteca, na hemerografia, né, da Biblioteca Nacional, tem disponível lá. É muito interessante ver as fotos da construção do museu do Teatro Amazônico, né? Porque era a construção de um prédio europeu e ao redor a cidade, as casas eram de palafitas. As fotos desse processo de construção do museu são belíssimas, para a gente entender, inclusive, que aquilo era um grande monstro dentro de uma floresta. Não fazia sentido. Hoje faz. Manaus se desenvolveu, inclusive, com o museu, aparece também capital norte-americano, construindo hotéis, né, vultuosos, aí com a arquitetura também dos Estados Unidos, né, do estilo norte-americano. Então você começa a ter, a partir do teatro, a partir do teatro, essa urbanidade com o princípio civilizatório europeu começa a ser construída. Mas a cidade era uma coisa e a floresta era outra. E era outra quem habitava na floresta. Quilombolas, indígenas, em nenhum momento foram convidados a participar. Não havia um espaço para a participação. É o processo de exclusão. Depois da República, a Amazônia é o lugar do degredo. Os prisioneiros políticos eram jogados para cá, eram mandados para cá. Ladrões super perigosos eram mandados para cá, para o Acre, para essa região aqui que ainda não era Rondônia, né, Vale do Guaporé, eram mandados para o meio da floresta, porque o lugar do degredo, o lugar do... a selva era invencível. É o inferno. É o inferno verde, né? Nesse momento que o Toninho acabou de falar aqui do pique, coisa e tal, Golbery, né, que fala, né, que as ileias... A ileia amazônica. A ileia amazônica, né, Golbery, né? A ileia amazônica precisava ser ocupada. É um território a ser ocupado, como se já não houvesse culturas, inclusive cidades já aqui, né? Isso no período da ditadura militar, né? Então, como se não houvesse gente. Então, de novo, o processo de exclusão. E nesse momento, o processo de exclusão é também da economia local, das cidades que já existiam. Não eram considerados, as fotos que saem nas revistas, a ocupação da ileia amazônica, só mostra a floresta, não mostra as cidades. Nesse momento, Manaus e Belém já são grandes cidades e que fizeram parte, né? Manaus teve, agora, aí já passamos da República, né? Mas Manaus vai ter vários movimentos junto com a revolta dos tenentes, Belém também vai participar de outras tantas revoltas. Existiam posições políticas, mas a Amazônia continua um grande incômodo, né? E hoje o discurso você falou, né? Viu florestas e florestas caírem para uma monocultura de larga produção, de exportação. Nós aqui sofremos muito com a soja
correto? Eu moro aqui há 24 anos, 29 anos, e viajei muito pela estrada. E a cada ano que a gente viajava, né, em direção ao Sudeste, a cada ano a gente via a floresta mais longe e mais plantação, né? Então, a gente viu essa floresta desaparecer também. Mas hoje a gente tem um discurso do ecológico, né? Vamos salvar o mundo. A Amazônia é um lugar, também um discurso político, não tira esse espaço. E também uma identidade que estão dando para nós. Não somos nós que estamos brigando por ela. Ou estamos. Né? Isso é algo em construção. Né? Desculpa se me alonguei, tá? Com a década de 70, a gente começa a ver, o progresso é derrubar as florestas, porque a floresta, não é, era o que não era progresso, né? Era o que era antigo, que não prestava. Outra coisa que eu vejo nesse processo de colonização, né, de invasão da Amazônia de Rondônia, uma coisa que a gente perde, que eu percebi que nós perdemos, é o nosso vocabulário. Não é? A gente, assim, as palavras que a gente, tipo tapiri, é uma palavra que a gente não usa mais, não é? Eu lembro, a gente comprava goma para fazer beiju, e que hoje o nome do beiju virou tapioca. É um processo mesmo, né, de aculturação da gente, e que a gente foi se permitindo isso, né? Eu, às vezes, assim, a minha mãe trabalhou muitos anos no Mercado Central, ela vendia açaí e farinha, até 2020 ela trabalhou no mercado. E lá era um lugar assim, que eu via as pessoas falarem coisas quando eu era criança, que eu ia para a feira com ela, e que depois, quando eu entrei na faculdade em 85, e eu via que aquelas palavras só eram faladas ali na feira, né, no Mercado Central e tal. E eu percebi, né, essa perda do nosso vocabulário, né? Como que isso é violento, né, gente? Porque o que nós falamos, a nossa língua, ela nos identifica, né, como pessoas. Teve uma época do garimpo aqui em Rondônia, né? E teve um conflito com os garimpeiros de Ariquemes, se não me engano, e os Uruê-Auau, certo? Eu só queria saber se isso foi uma questão, tipo, se esse conflito que teve tem relação lá com, desde antigamente, né, e essa questão não foi abordada, né, não foi estudada, não foi defendida até aquele período atual, né, e por isso teve esses conflitos e essa questão, né, dos Uruê-Auau e os garimpeiros, né? Mais ou menos isso. Obrigada, Pedro. Pedro, assim, a tua pergunta fala especificamente do conflito de garimpeiros com os Uruê-Auau, mas você quer saber se tem relação com as lógicas anteriores. Tem. Existe uma especificidade nesse conflito? Existe. São garimpeiros da região que hoje é o município de Ariquemes, um dado povo indígena, um dado segmento econômico. Mas veja, antes disso, o que você tem foi o início da nossa conversa, do que presidiu o processo de colonização portuguesa. Uma lógica de um dado ganho econômico, de uma dada lucratividade. Esta lógica está presente na história do próprio Brasil. Isso não é uma herança portuguesa? É uma herança portuguesa. É um DNA do nosso processo de colonização? É um DNA do nosso processo de colonização. E é tão DNA, rapaz, que a gente está reproduzindo a rodo isso, e constantemente. Então veja, para além do conflito daquele conjunto de garimpeiros com aqueles grupos indígenas, o que permite esse conflito, ou o que está na base desse conflito, é uma lógica de desenvolvimento e de exploração, no caso aí, exploração mineral para produzir riquezas, a despeito de outras formas de vida que vivam sobre aqueles territórios. Se a gente pegar hoje o território do estado de Rondônia, é uma pena que aqui a gente não está trabalhando com imagens, mas eu já trabalhei com isso em sala de aula, é muito legal. Você pega o estado de Rondônia, você vê as áreas de preservação.
e as diversas áreas. Podem ser reservas biológicas, reservas extrativistas e por aí vai. Você pega as áreas reservadas, pinta de uma corzinha. Você pega as áreas indígenas, áreas reservadas, são áreas de proteção por causa de povos indígenas. Aonde está desmatado, aonde não existe mais floresta, é onde não tem área de preservação. Rondônia hoje é aquilo que o colega antes perguntou, que ele é nascido aqui, ele viu as florestas sendo devastadas. Se ainda tem floresta em Rondônia, é porque existem áreas protegidas, ponto número 1. Estamos gravando aqui num período maravilhoso, um período de seca, e a fumaça, graça solta em nosso território, porque as queimadas para favorecer plantios continuam acontecendo. Mas se eu pego esse mapa de Rondônia e vejo hoje as solicitações de lavra, de pesquisa mineral, de possibilidade de fazer garimpo, estão sobre as áreas protegidas, ou de indígenas, ou reservas naturais. Se essas autorizações forem dadas, metade das áreas indígenas ficarão descobertas. Algumas delas deixaram de existir. Porque existe riqueza mineral embaixo dessas terras. Resta saber o que o poder público nacional fará com isso. Vamos preservar os povos da floresta e esquecer aquelas riquezas ali, porque ali você tem uma comunidade que não vê no subsolo uma riqueza, ou vamos manter a lógica lá atrás do colonizador que continua. Vamos continuar a desenvolver a qualquer custo, inclusive custo de vidas humanas, custo de outras etnias. São escolhas. Eu não estou dizendo aqui isso é certo ou isso é errado. São escolhas de caráter político que o país tem que fazer, Pedro. E de que caminho de desenvolvimento eu quero? Eu quero um desenvolvimento a qualquer custo. Vão atropelar os povos indígenas. Ou vão tentar. Vai haver resistência? Vai. É óbvio que vai haver resistência. Mas são forças muito desiguais. São forças muito desiguais. Então, o conflito que você fala lá atrás, ele foi específico. Mas o que preside e permite a lógica do conflito é o mesmo DNA lá atrás do processo de colonização e é o mesmo problema que a Amazônia enfrenta hoje com os pedidos de lavra e de mineração em áreas protegidas. Não sei se lhe respondi, espero que sim. Eu queria acrescentar uma questão, uma não, duas. E aí você completa, porque você tem a memória melhor que a minha. Com um ano. As constituições brasileiras anteriores à de 88 consideravam o indígena como um indivíduo semicapaz. Ele precisava ser cuidado pelo Estado. Isso quer dizer o quê? Ele tirava o princípio da cidadania dos indígenas. Comparava-se os indígenas a crianças do mundo urbano, né? Então, caberia ao Estado essa proteção, desse cuidado. A luta e aí vem os espaços de resistência, né, que a gente o tempo é pouco para a gente ficar detalhando tantas, né, resistências. Durante muitos anos, os indígenas brigavam exatamente contra essa posição do Estado. Eles queriam se entender enquanto indivíduos autônomos, cidadãos e prodonos de suas terras. Isso só vai ser recuperado em 88, na Constituição de 88, que muda o perfil de cidadania do indígena. Eles param de ser semicapazes, né? Viram cidadãos com poder, com direito a voto e todas as demais garantias. Por quê? Porque a Constituinte de 88 era legal? Não. Porque tinha, inclusive, indígena lá em Brasília brigando.
pela mudança. Quando você fala assim, poder do Estado, e eu sei que você não dá conta, você não trabalha dessa forma, Toninho, mas esse poder do Estado, ele tem nome e classe. Mais um pouco tem até CPF. Faz um pouco tempo dessa PR. Esse poder do Estado não é algo imaginário ou uma entidade. E aí, quando esse trabalho aqui da CNJ traz essa oportunidade da gente poder discutir e perceber quem são os sujeitos da história, a gente traz à tona também todas as disputas, né, os campos de disputa que existem. E aí, quando o Toninho diz que tipo de desenvolvimento a gente vai querer, o Estado vai querer, ou que identidade nós queremos para nós, essa é uma decisão que a gente tem que participar, que tem que ser nossa. Ela não pode ser feita para nossa, e eu digo enquanto classe. Nós precisamos estar organizados, nós precisamos participar, e participar de eventos e de movimentos, para que nossa voz seja ouvida. Porque individualmente, ela é ouvida e mal ouvida no voto. E se a gente deixa, o Estado só dá esse jeito de participação para a gente. Quando muita gente vai para a justiça pedir alguma coisa. Porque não tem outro espaço de participação. Né? Então a gente precisa estar atento, né, às formas de participação, não apenas no processo eleitoral, isso é importante, mas também nas outras formas de participação, de organização, para que a gente possa dizer para o Estado, que ora está sendo ocupado por um determinado grupo, não, isso nós não queremos. Nós somos os moradores daqui. Nós não queremos isso. Nós não queremos essa fumaça. Nós não queremos esse modelo de desenvolvimento. Ou queremos, mas, né, imponhamos os nossos limites. Um rolê pela história do Brasil, mas pensando no processo de marginalização e escravização. Vamos lá. Escravização não, de marginalização. O que eu acho importante quando a gente aborda essa questão da escravidão no Brasil, né? Hoje a gente está mudando o termo, né? A gente falava os escravos, a gente está utilizando os escravizados, e um dia desse nós tivemos, eu com alguns amigos tivemos uma conversa sobre isso, sobre essa mudança de termo, que eu acho ela interessante, porque quando a gente diz que a pessoa foi escravizada, ela foi escravizada por alguém. E quem foi esse alguém, não é? De assumir responsabilidade também por essa escravidão que houve, que há no Brasil, não é? Então, a gente percebe também, nesses 500 anos, que o que a população negra fazia há 500 anos atrás, ela, de certa forma, continua fazendo, né? São os trabalhos domésticos, são os trabalhos menos valorizados, a população encarcerada no Brasil hoje, quem é. Então, eu acho que a gente retomar essa questão da escravidão, ela vai nos trazer uma conversa sobre essa desigualdade, né? Nossa, é legal quando você fala esse negócio da mudança, dos termos, das palavras. Como você também falou do tapiri, do beiju, né, ainda há pouco, como você tem mudanças na forma. O beiju que você fazia, agora não é beiju mais, é tapioca. Né? Então, me lembrou, tem um linguista russo chamado Mikhail Bakhtin. Eu gosto muito dele, apesar de eu não ser linguista, mas ele fala que o signo, a palavra, é o lugar mais sensível das disputas. E a língua não muda só por uma questão de hábitos, só uma questão de costumes. Um novo costume é resultado de uma disputa, inclusive pela denominação. E você acertadamente fala, quando você começa a não chamar da população escrava, mas a população escravizada, você cria um agente passivo e um ativo. Porque se você tem alguém que foi escravizado,
você tem o escravizador. Que, coincidentemente, quem são? Brancos, héteros, proprietários de terra, né? São esses. Coincidentemente, é a mesma brincadeira que a gente vem fazendo para discutir o Brasil do século XXI hoje, que é esse o objetivo. Esta loucura que é fazer em 3 horas um rolê, me perdoem a palavra, um rolê pela história do Brasil, mas pensando no processo de marginalização e escravização. Vamos lá. Escravização não, de marginalização. Escravidão brasileira é legal, mas foi escravizado por quê? Interesses econômicos. Deixou de ser escravo. Interesses econômicos. De novo. E quem diz assim logo de cara, ó, parou esse negócio de tráfico intercontinental de escravos, foi a Inglaterra. Com a lei, com um decreto lá que eles viram, não vão permitir mais. Final do mundo, maior potência do mundo, a oficina do mundo, quem mais produzia bens para o mundo, a superpoderosa Inglaterra, com sua supermarinha, diz, não vou permitir mais tráfico intercontinental. 1848. Bill Aberdeen. No Brasil, não está dando mais para receber escravos. 2 anos depois, o Brasil publica uma lei. Está proibido o tráfico intercontinental de escravos, Lei Eusébio de Queiroz, 1850. E produz o tráfico, impede o tráfico intercontinental. Aí tu vê, então a escravidão no Brasil vai acabar? Ainda não. Porque existiam novos interesses econômicos no Brasil radicados no Sudeste, no café. No café. E aí você começa a ter o tráfico interprovincial de escravos, que não era permitido, mas se fazia. Pessoas escravizadas que eram retiradas do Nordeste açucareiro em declínio econômico, trazidas para as lavouras cafeeiras em ascensão econômica. Mas o grande manancial de escravos, que era a escravidão da África, isso já estava dificultado ou impedido já agora, inclusive, com leis nacionais. Então você tem, no início do processo, não retirando as lutas, as formas de resistência, que agora começam a ganhar corpo não apenas na população escravizada, mas em outras vozes da sociedade, como é o caso, por exemplo, de José do Patrocínio. Não era um escravizado, e outros tantos que começaram a defender a luta abolicionista. Beleza, chegamos à abolição. Isabel, olha só, aproveitando que o papai viajou, aproveitando as pressões, fala assim, bora acabar com a escravidão no Brasil. Lei Áurea. Agora voltamos àquilo que a gente falou lá atrás, a capacidade informacional. Dia 14 acabou toda a escravidão no Brasil? É lógico que não. Até, imagine, em 1888, até essas informações chegarem ao interior do interior desse Brasil. A escravidão, ela foi abolida legalmente em 13 de maio de 1888. Mas progressivamente esses escravos das fazendas, essa população escravizada da fazenda, foi adquirindo conhecimento disso. Acabou a escravidão no Brasil? Lógico que não, né? Porque basta ver uma série de processos que existem hoje no Tribunal, no Ministério Público do Trabalho, de denúncias de escravidão contemporânea, estou falando de trabalho escravo, em pleno 2022, quer dizer, você ainda tem, não é mais uma escravidão étnica, não é mais de comércio intercontinental de escravos, mas você tem pessoas absolutamente vulneráveis colocadas nessa situação. Essa realidade ainda existe. Triste, mas ainda existe. Ato contínuo, 1888, abolição, ato contínuo, república. Aí tu vira, nossa, agora temos finalmente não mais os súditos, mas temos cidadãos. Sentido pleno da cidadania, capacidade de manifestação política, inclusive de escolher seus dirigentes. Há um estudo, gente, de um cientista político chamado José Murilo de Carvalho. Ele escreveu uma série de livros sobre o Império e a transição para a República, e um deles é um livro chamado Os Bestializados.
né? E a república que não foi. Ele traz dados sobre a principal cidade brasileira à época, Rio de Janeiro. Era a capital da república, a cidade mais populosa do Brasil. São Paulo ainda não havia se tornado a cidade mais populosa. E ele dá conta das primeiras eleições. 0,8, 0,5, não chegava a 1% da população, o número de votantes. Ou seja, eu tenho uma república sem público. Excluídos. Olha, a Sônia já falou do que era educação antes, e os escravos estavam proibidos, inclusive do processo formativo. Proibidos de votar, analfabetos. Praças do exército, ou seja, aquilo que era a baixa patente do exército. Membros do clero, não os bispos, os padres. Membros do clero e mulheres. Ou seja, nós temos uma imensa massa da população brasileira excluída do processo decisório. República? Como assim? Que público é esse? E mais uma vez, e aí é importante frisar isso, as mulheres só passaram a ter direito constitucional de voto com a Constituição de 1934 e os analfabetos com a emenda constitucional de 1985. 85, 3 anos antes da Constituição, é que os analfabetos tiveram poder de voto. Ou seja, a nossa república, historicamente, ela foi excludente também, porque a nossa sociedade, ai meu Deus, de novo, eu estou insistindo nisso, era heteronormativa, de proprietários, de homens brancos, mulheres fora, negros e índios fora. Então a nossa república também nasce sob o prisma, né, da exclusão de determinados setores que não eram aqueles que deveriam ter voz. Resistências aconteceram? Sim, muitas. A Constituição de 1934 deu o direito de voto às mulheres, negativo. As mulheres lutaram pelo seu direito de voto. Inclusive, há estados brasileiros, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte, onde é a primeira mulher eleita, antes mesmo da Constituição. Conseguiram lá, é a luta de mulheres. Tinha o nome desse movimento, eram as sufragistas. Eram as sufragistas, mulheres que brigavam pelo direito de participar da política. Então, se a gente hoje, Raimundo, a gente tem, como diz o Silvio Almeida, um racismo estrutural no Brasil, nós temos outras coisas estruturais no Brasil que fazem parte desse DNA que a gente está brincando de contar aqui, esse mensualão da história. Então, nós temos um racismo estrutural. Nós temos um preconceito indígena, também estrutural. E temos uma sociedade que é violenta e excludente com as mulheres, que também é estrutural. Né? Que é preciso a gente ter leis específicas para que partidos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, tenham uma cota mínima para mulheres. Senão não conseguem registrar as candidaturas. Então aí a gente vê as mulheres que foram afastadas da política durante um tempo, agora, por conta da luta feminina, conseguiram estabelecer os seus direitos. Porém, isso não se transformou ainda em cultura popular a ponto das mulheres não precisarem de cota. É aquilo que eu falei lá no início. Seria muito bom que não tivesse um comitê desse para cuidar de desigualdade, sinal que não teria desigualdade. Mas se tem é porque elas existem. E elas são estruturais. E ó, de longa data, galera. Não são novinhas, não. É muito tempo com esse tipo de discriminação. E eu acho que a partir do processo de independência e o governo do imperador Pedro II, ele ainda tentou fazer alguma coisa na educação, criando pelo país 8 casas imperiais, que não eram públicas, elas eram casas de educação imperial.
E aí, normalmente participavam, quem ia para essas casas eram filhos de comerciantes, uma camada, vamos dizer assim, uma camada média, né? Autônomos, filhos de autônomos, filhos de professores, que ia para essas casas imperiais. Só foram 8 no país inteiro. No Rio de Janeiro teve a escola Pedro II, e essa escola, para entrar, tinha que ter o aval do imperador. A República, e aí eu acompanhando toda essa lógica do Tunin, a República cria uma instituição que eu acho basilar para a organização da população, que foi a escola pública. Ela é criada durante a Primeira República e é em construção. Na verdade, é muito interessante ver os discursos dos parlamentares, né, a partir de 1902, 1903, eles já afirmavam a educação está em crise. A educação tinha acabado de nascer e eles diziam isso nos seus discursos. A gente encontra a educação brasileira está em crise. O que reafirma a frase clássica do Darcy Ribeiro, né, que o Darcy Ribeiro, grande antropólogo brasileiro, dizia a crise na educação brasileira, na educação pública brasileira, ela não é uma crise, ela é um projeto. Exatamente. Porque o que acontece no processo de educação? Num primeiro momento, as famílias pobres são obrigadas a colocarem as crianças na escola, né, pública, oferecida nos municípios, no estado. Nem tinha escola para todo mundo. Mas a criança que fosse pega fora da escola, a família podia perder o pátrio poder e ela seria encaminhada a um orfanato. Mas a partir de aproximadamente 1910, acontece uma inversão da interpretação da escola, do espaço público e da escola pública. Ela é um dever do Estado. Antes era um dever da família. Antes era um dever da família. Ela agora é um dever do Estado. Um dever... E o Estado tem que garantir que ela seja... E isso foi uma luta, gente, gigantesca. Perdão. Verdadeiras conferências. Verdadeiras conferências pan-americanas acontecendo e vários intelectuais brasileiros fazendo parte. Foi uma grande luta para definir os princípios da educação pública. Gratuita, porque é de responsabilidade do Estado, não porque é de graça. É porque é responsabilidade do Estado pagar. Universal. Laica. Isto é, a Primeira República, a partir de 1922, 24, cria, e quando eles disseram, no momento da universalidade, a escola pública foi o primeiro movimento, ela não era para pobre. Os ricos também poderiam participar, como participavam, inclusive das escolas, as escolas, por exemplo, as escolas de formação de professores em São Paulo, jornalistas, né, fundada por Fernando Azevedo, né, fundada por Fernando Azevedo, elas eram todas famílias abastadas, de comerciantes e até mesmo Então, as escolas de ponta mas o Estado tinha que se comprometer com a educação de todo o povo. É nesse momento que os negros, caboclos, indígenas que estivessem, né, nas cidades, ainda não tinha a proposta, iam para essa escola. Só que essa escola, final da década de 20, ela é uma escola com o princípio escola novista. A educação vai formar o cidadão que nós queremos. E quem é o cidadão que nós queremos? Aquele voltado para o trabalho.
é o cidadão trabalhador, que vai aprender técnicas de trabalho. Mas aí aquela frase maravilhosa de Marx, né? Todo sistema carrega em si o germe da sua própria destruição. No momento em que a escola pública vai para a sociedade e o Estado investe nessa escola pública para formar quem eles querem, ao mesmo tempo a sociedade se envolve com a escola pública e passa a exigir do Estado quais cidadãos nós queremos, que tipo de cidadão nós queremos, que tipo de formação nós queremos. E aí você tem ligas e sindicatos de professores, de outros intelectuais de outras áreas, dos pais, da saúde, todo mundo querendo entender que a educação seria um caminho para poder formar, agora sim, o povo com P minúsculo. E isso é um espaço de disputa e resistência. E eu entendo realmente que, por essa via, a gente consegue ver exatamente o espaço de afirmação do negro. É quando o negro, então, ele se apropria da linguagem, né, do poder e passa também a ter acesso à escola, às universidades públicas, passa a ter acesso a outras. Eu acho que nesse momento da educação, a busca de valorização do brasileiro, que aí a partir de 24 vem todo o movimento modernista, quem é a nossa cultura, quem é o nosso povo. Então isso entra na educação e se constrói a ideia de que nós podemos ter uma cultura que valoriza, uma concepção de belo, uma concepção cultural. Nosso povo faz cultura. Não precisamos copiar a cultura o tempo inteiro europeia. Nosso povo faz cultura. Mas mesmo fazendo cultura e mesmo sendo espaço de resistência, você tem a cultura popular ao mesmo tempo banida, o tempo inteiro tentando banir. Por exemplo, o samba. As religiões afro, então, que eram muito associadas ao samba. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o local onde nascem as rodas de samba e onde se alfabetiza os negros, a despeito de não haver, antes disso que a Sônia está falando, dessa universalização da escola pública, Tia Seata. Tia Seata é uma figura que congrega praticantes de religião afro-brasileira, notadamente Umbanda e Candomblé, pratica-se o samba e ensina as crianças. A capoeira, gente, que nasce com os negros escravizados, ela era proibida até os anos 30. Até a década de 30 você tem isso como proibido no Brasil. Era uma coisa de marginal. E essas coisas vão ganhando espaço. Tanto é que você tem um famoso capoeirista que era tido como um problema na cidade do Rio de Janeiro, inclusive Lázaro Ramos filme, Madame Satã, né? E um capoeirista homossexual. Mas, e ao mesmo tempo, ele metia medo, que era um capoeirista, um exímio capoeirista. Os sambas, não, tá bom, vamos deixar ter os sambas, você vai ter legislação de vagas, mas os temas das escolas de samba tem que ser temas que falem do folclore, dos grandes personagens ou da história do Brasil. Você não tem temas livres lá atrás. Eu prometi que eu não ia falar de futebol, mas eu tenho que falar de futebol, só não vou falar do meu time aqui. O futebol nasce como no Brasil? Filhos de estudantes que trazem, o Cox e o Miller, tem um brinquedo novo que eu trouxe lá na Inglaterra, 2 bolas. Uma meio ovalada, que é a bola de rugby, e uma redondinha, que é de futebol. Aqui no Brasil o pessoal não gostou da bola ovalada, não. Mas a bola de futebol, ela começa. E começam a praticar futebol, ainda no século XIX. Quem? As elites das grandes cidades. Futebol era praticado por jovens, brancos, ricos. Só que futebol era um esporte que era fácil. Mas eu não tenho campo. Mas aqui em cima do morro eu tenho um terrão. Mas eu não tenho trave. Rapaz, 2 conjuntos de madeira monta as traves.
E se a bola passar ali, é gol. E o pobre brasileiro, os capoeiristas, já estão acostumados em se esquivar das forças policiais. Na hora que tinha um adversário no campo de bola, também esquivava, driblava. Mário Filho, jornalista, irmão do Nelson Rodrigues, ele tem um livro chamado O Negro na História do Futebol, com todos os problemas da década de 30, mas ele chama a atenção de como os negros se apropriaram desse esporte que era elitizado, a ponto de ter um dos episódios mais tristes, mais vergonhosos, inclusive, que aconteceu na época dos primórdios do que seria o Fluminense Futebol Clube, time lá do Rio de Janeiro, e descobriram que tinha um negro que jogava muita bola, mas só podia ser praticado por branco. Esse negro foi convidado a jogar, mas se pintou inteiro de branco, botou seu rosto todo de pó de arroz. Era uma maquiagem antiga, pó de arroz, para deixar a carinha bem branquinha. Só que com o decorrer do jogo, foi suando, pó de arroz escorrendo, e se revelou a farsa. Foi feio para o Fluminense, foi feio, inclusive, para esse negro colocado nessa situação. E o futebol, ele passa a ser apropriado por esses pobres também. São mecanismos de resistência. Da elite, mas também quero. Política, ou a escola, como a Sônia falou, também quero meter o dedo aí. Eu quero dar minha opinião, eu quero participar desse negócio, porque república não é um local, como diria Aristóteles, né, Sônia? Ele não é o local da partilha, porque eu só posso partilhar o que é meu, o que é privado. Eu posso pegar meu telefone celular, vou aqui partilhar contigo. É meu. A política não é partilha. A política é participação. É o local da participação. Porque eu não posso partilhar o que é público, porque não é meu, não é minha propriedade. Agora, na hora que traz o povo, os marginalizados, ou permitem, ou eles invadem esse espaço restrito, eles vão querer dizer também o que eu quero. As mulheres, os negros, os índios e esses tantos e tantos excluídos da nossa sociedade por tantos e tantos anos, séculos. Tem muito mais a ser falado, né? Mas... Tem, vamos marcar 3 lives. Bem, vamos agradecer, né, ao nosso convidado, a professora Sônia, ao nosso convidado, professor Toninho, pela participação. E aí eu passo a palavra para vocês finalizarem. Sônia. Eu fico muito feliz por essa iniciativa, né, do comitê formado, né, pelas instituições, até o Acre, né, por essas diversas instituições. Primeiro porque mostra uma busca de vocês, enquanto funcionários, agentes públicos, de fazer com que essas agências se comuniquem e que construam, eu creio que, e foi com esse fim, né, esse fim, como me convidaram, eu fui ver que ia falar, poxa, isso é uma reflexão importante, que né, todo esse coletivo que trabalha na justiça precisa considerar, precisa refletir, e acho essa iniciativa de vocês do comitê muito legal. Imagino o trabalho que deve dar, porque essas coisas não são fáceis, né? Fazer com que as instituições se comuniquem, que nunca é fácil no Brasil, mas eu acho que a iniciativa é louvável. E eu quero agradecer o convite, agradecer os que estão aqui também, que participaram aqui conosco. Obrigada. Legal demais, né? Legal demais esse bate-papo. E um dos marcos desse bate-papo são os 200 anos bicentenário da independência brasileira. Eu me lembro quando eu era pequenininho, Raimundinho, prometo ser breve. Falarei só mais uns 45 minutos. Tinha uma televisãozinha preto e branco na casa da minha mãe. Só tinha televisão preto e branco quando eu era pequenininho, mas já tinha televisão, viu? Eu não sou da época do rádio ou da ausência do rádio, não. E 7 de setembro era clássico.
Minha mãe ligava a televisão para ver o desfile militar de 7 de setembro. E vinham lá os soldados marchando, vinham lá os ex-fuzileiros da FEB, vinham lá. Eu gostava muito dos cavalinhos, que iam marchando, aquele passinho marcado. Criança. E hoje no Brasil nós temos um desfile de 7 de setembro muito mais animado, mas que ele começa depois desse desfile, quando mais uma vez aqueles que são historicamente marginalizados vêm. Eu quero me meter nesse negócio aí. A marcha dos excluídos. Aí você tem o grito dos excluídos, né? Que diz, estou presente nesta independência também. Eu faço parte, eu quero participar dessa cena. O Brasil não é só o cavalinho andando com pessoas bem fardadas e alinhadas, é também. Mas você tem muito excluído que está dizendo, eu quero fazer parte dessa república, eu quero fazer parte, é o dia da pátria, né? Eu quero fazer parte dessa pátria, porque eu também faço parte dessa nação. Então, eu acho hoje muito mais animado as paradas de 7 de setembro, principalmente por conta do grito dos excluídos. O que seria meu sonho que não tivesse gritos excluídos, que não tivesse o comitê necessário para cuidar de exclusão social. Mas, infelizmente, a história do nosso país foi construída e ainda perdura com uma quantidade muito grande de excluídos e marginalizados que brigam por seus espaços. São os conflitos que a Sônia falou desde o início, são os espaços de resistência. E é isso. Fiquei muito feliz de estar aqui. Ainda mais tendo a possibilidade de estar aqui com pessoas e não apenas a câmera, né? Tivemos aqui a presença de alunos, ex-alunos, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, então. Obrigada a todos e todas. O comitê, como a gente falou, é uma necessidade em virtude das desigualdades que existem no nosso país, né? A gente conversou sobre elas hoje. E eu penso que a missão de todos e todas, não é a gente construir um país que seja inclusivo, não é? Que seja igualitário, que as pessoas tenham oportunidades, não é? Que essa é a nossa utopia. E eu lembrei, assim, para finalizar, aquela frase do Galeano, né? Que ele diz assim, que a utopia ela existe para que a gente caminhe, né? A gente dá 2 passos, ela se afasta mais 2 passos, e que ela serve para isso, para a gente caminhar. Então, eu acho que o nosso comitê ele reflete um pouco dessa utopia, né? Rumo a uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária. Mais feliz, livre, né? Com muito amor para todos nós. E assim, gente, nós gravamos aqui no Centro Cultural, né, e de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça de Rondônia. Esse órgão é gerido pela Escola da Magistratura, pela Emeron, e tem como diretor da escola o desembargador Raduan Miguel. E esse espaço está aberto de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Né? Então, quem quiser vir aqui conhecer esse espaço, né, de cultura, memória da nossa história, né, da história do Tribunal de Justiça, está convidado para estar aqui nesse horário. Obrigada.